Fala, galera ligada no MMA Brasil, fala, galera ligada na Central 3, Bruno Sader chegando com a edição 78 do podcast It's Time pro MMA Brasil, a edição que deve ser 240, 250, algo assim nessa edição com contagem global. Estou sem o número aqui, mas o importante é que estamos mais uma semana aqui, pelo 8º ano com esse programa semanal que repassa as notícias de artes marciais da semana para vocês com análise da nossa equipe muito competente de mmbrasil.com.br, aqui por Central 3, segundo ano aqui na central3.com.br. Quem me acompanha mais uma vez, nosso editor-chefe Alexandre Matos, seja bem-vindo para falarmos do UFC 225. Grande evento, boa noite Brunão, boa noite pessoal que está nos ouvindo ao vivo na segunda-feira. Eventinho sensacional, tem muita coisa para falar. Provavelmente vamos passar para o próximo programa especial também. Quem está com a gente também é Diego Tintin, diretamente do Rio de Janeiro. Alô, Diego Peixoto, tudo bem com você, cara? Boa noite a todos, prazer estar de volta, galera. Vamos nessa. Hoje tá corrido, que tem muito assunto pra falar. O pessoal tá até econômico na apresentação, né, Thiago Kiel? Boa noite. Boa noite, estamos econômicos porque o evento foi muito bom, né? Melhor do que se tivesse faltando assunto, então vamos nessa. Aí a gente enrolar, falar de cascata, Copa do Mundo e o caramba aqui. E até bater papo com o Matias Pinto. Boa noite, Matias, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite, Ale, Kiel, Tintin. Tamo junto aí, mais uma segunda-feira. Eu ouvindo, no caso, vocês falando de MMA. Nos agradáveis estúdios da Central 3 São Paulo, ar-condicionado no ponto, que eu até mirei pra mim aqui, pra tirar o Thiago Kiel, que fica chorando do outro lado do estúdio. Você nos acompanha ao vivo por facebook.com/MMA Brasil, toda segunda-feira a partir das 9h45. E quem não quiser ou não preferir assim, nos escuta por podcast, seja no seu feed, no seu celular aí que tem um aplicativo que já downloada o podcast para você, ou seja, na nossa página do MMA Brasil, ou seja, na página Central 3, você fica com o capítulo do It's Time disponível a semana inteira, o ano inteiro, o mundo inteiro, quando você quiser escutar sobre o tema de hoje, que é o UFC 225. Para falar disso, o Matias Pinto vai dar play na trilha do UFC pra gente. Com direito à participação canina de fundo, né? Deve ser Diego Tintin isso, não é possível. Ou se eu peguei a interferência aqui. Vocês não pegaram? Então foi interferência aqui. Às vezes pinto uma antena da Avenida Paulista, aqui na interferência, eu ouvi um barulho de latido de fundo. Não sou eu não, que eu tô mutado, sou eu não. Vai ocupando o bairro de Bangu, no Rio de Janeiro, injustamente. Pessoal, eu gostaria que, só rapidamente, alguns lembretes para vocês. Antes de falarmos das lutas do UFC 225, que rolou em Chicago esse final de semana, dizer que fizemos uma live, né, Alexandre Matos? O que deveríamos fazer mais, mas não é possível nem sempre. Juntamos nossa equipe aqui na subsede de São Paulo, na sucursal de São Paulo do MMA Brasil, e fizemos aí um acompanhamento ao vivo do card principal e um pouco do card preliminar, diretamente em estúdios improvisados, né, em áreas residenciais de São Paulo, mas o importante é que deu certo, deu para fazer churrasco e deu para acompanhar o evento. Acho que o som ficou bom e quem quis e teve a possibilidade até de internet, ficar no YouTube o tempo inteiro com a gente, pôde acompanhar juntinho com a gente os comentários do que foi o UFC 225. Foi bem legal, né, Ale? A cobertura. Foi muito Quem maneiro. Já acompanhou já ouviu muito das nossas análises, o que a gente achou do evento, né? Foi bem legal, o áudio ficou muito bom, eu vi depois, inclusive o vídeo tá até na resenha, né? Então, se alguém quiser pegar uma reprise aí do combate, é só botar lá para ouvir os nossos comentários enquanto a transmissão rola no canal Combate, uma das reprises, que não vai faltar reprise. E esse evento é muito maneiro, tem mais é que pegar a reprise mesmo. Como ele colocou, né? Você às vezes coloca você tem lá 4 horas de vídeo, só que você coloca o evento no seu Combat Play, no link amigo da internet, onde quer que você queira assistir, e aí você pode ter o nosso comentário, se assim ou quiser de fundo, ou ver nossas reações ao vivo. O pessoal hoje em dia tá numa mania de gostar de ver reação ao vivo, e assim, nós vamos ver umas gritarias nossas, né? A gente falando umas groselhas lá na hora das lutas mais emocionantes, as lutas mais lamentáveis também. E faremos hoje um review rápido, abordar alguns temas que já abordamos no sábado e fazer um review um pouco maior de outros assuntos aqui. O melhor evento do ano, né, Thiago Kiel? Dá pra cravar? Melhor evento do ano, dá pra cravar. Como era esperado, né? Evento que entregou aquilo que a gente esperava, qualidade, bons casamentos, não só de lutadores famosos, mas também lutas bem casadas, sem muita disparidade de nível entre um lado e outro, que às vezes dificulta
os lutadores a fazerem uma luta boa, já que se torna um combate unidimensional, então foi muito bom mesmo. Deixando alguns boa noite já para quem acompanha ao vivo. Marco Antônio, diretamente com a gente de Santa Catarina. Márcio Santos, boa noite, amigos. Boa noite para você, Márcio. Vinícius Maia, boa noite, MMA Brasil. Bora ver a resenha do MMA Brasil. Boa noite para você, Vinícius, sempre com a gente também. Yuri Coimbra. O Márcio Santos, o Whittaker e Romero é o tipo de luta que merece acontecer uma vez por ano. Vamos falar disso hoje. Leonardo Paes elogia a elegância na mesa. Alexandre Mato de camisa, eu de camisa. Matias Pinto de camisa também. E Thiago Kiel quebrando a regra aqui, mas com um moletomzinho, esporte fino, bem da modinha da Vila Madalena, para estar presente no evento aqui. É bem a cara dele isso mesmo. O Alisson Carvalho, boa noite para você também, Alisson. Quem quiser participar com a gente da discussão, vem, deixe seu comentário aqui no Facebook. A gente vai registrando ao vivo e jogando no debate. Alô, Everton Pereira com a gente também aqui. Ale, vamos começar do óbvio, né? Vamos começar falando da luta principal da noite. O Whittaker e Romero 2, uma revanche que acontece para surpresa de muitos. Acontece porque ninguém esperava o Whittaker campeão da categoria defendendo o cinturão. Outros não esperavam ou não queriam ver o Romero lutando pelo cinturão, seja pela luta contra o Jacaré, que muita gente pegou ódio dele, porque ele deu aquela seguradinha na grade, seja porque ele não bateu peso na última luta que ele lutou pelo cinturão interino, que muita gente pegou muito mal também. Por causa daquele intervalo de round um pouco maior contra o Tim Kennedy. Contra o Tim Kennedy que ele fez também. Então esse histórico todo do Romero cria uma certa antipatia. Mas assim, se ninguém esperava ou ninguém queria, todo mundo se arrependeu, né? Porque assim, uma lutaça de contornos bíblicos em alguns momentos. Rolou aquele round 3 potente do Romero, a tal da mão que só entra de vez. Que você contar só com a mãozada no Romero, sempre pinta essa mãozada. E o Whittaker cada vez mais se firma como um cara do nível superior a todos mesmo. O que você destaca dessa luta? Alexandre, ela saiu do jeito que você esperava. E se você acha que a vitória do Whittaker foi justa, que para alguns deveria ter sido empate? Eu achei a luta sensacional. Como eu coloquei na resenha, inclusive, não é nem caso de. Uma melhor luta da história, é a melhor luta do ano de 2018, sem dúvida nenhuma. Mas eu coloquei ela como... Se você quiser convencer um amigo seu a curtir MMA, bota ele pra ver essa luta. Porque essa luta tem todos os ingredientes que fazem as pessoas se apaixonarem pelo esporte, né? Ela tem drama, ela tem virada, ela tem recuperações épicas, ela tem o cara quase na vala e voltando... Então, todos os dados, né, os ingredientes de fazer uma pessoa curtir MMA, essa luta pegou. Então, eu aconselho que vocês façam isso. Quando vocês quiserem ter mais amigos para conversar sobre MMA, bota ele para ver essa luta principal, porque foi sensacional. Eu já esperava nessa luta boa, ela me surpreendeu, foi melhor do que eu esperava. Que bom. Foi bom a ponto de eu concordar com algum comentário aqui que eu não vi, que eu não me lembro qual é, que essa luta ia acontecer todo ano mesmo. Não é muito saudável para os dois que ela aconteça todo ano, mas foi um lutaço. Então, pra gente, pros fãs, ela é sensacional. Sobre o resultado, cara, eu vi a luta, eu pontuei 48-47 pro Whittaker, e depois eu fiquei vendo um monte de gente falando, o quinto round foi 10-8, que não sei o que lá. E eu lembro de ter visto, realmente, teve um tempo de domínio grande do Romero. Eu falei, eu vi 10-8, mas será que eu vi 10-9 porque eu tava meio cansado, não sei o que. Eu falei, vou ver de novo. E, cara, eu mantenho o meu placar, 48-47 pro Whittaker, não teve margem pra 10-9, pra 10-8. O tempo o Romero ficou muito tempo no quinto round por cima do Whittaker sem fazer nada, ou dando uns soquinhos bem, bem tranquilos. Ele deu um baita de um knockdown fortíssimo, a 1 minuto e meio mais ou menos do assalto. Então, aquele cenário de luta, 2 rounds, 10 minutos do Whittaker dominando na longa distância, fazendo um trabalho correto, diminuindo a possibilidade de ser pego, né? Ele teve uma expressão corporal muito legal para evitar isso. Ele se abaixava, diminuía a área de acerto, o alvo pro Romero, ao mesmo tempo que ele conseguia deixar o braço um pouco mais baixo para poder defender uma eventual queda se o Romero quisesse explodir para mudar de nível. E ele quebrou a mão, né? Ele quebrou a mão no primeiro round. Depois, não sei se você chegou a ver o raio-x, deu bizarríssimo o osso dele partido. E tem uma hora que eu notei a partir do terceiro pro quarto round dali pra frente, ele parou de dar soco com a mão direita, que é a principal ferramenta dele. Então teve uma hora que ele deu 5, 6 jabs seguidos, que é raríssimo de você ver no MMA, né? Ele dava 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é dificílimo de acontecer isso, pra dificultar a defesa do adversário. E quando era a hora dele entrar com direto, ele não entrava com direto, ele entrava com cotovelada.
Ele fez muito isso. Eu falei, caramba, ele tá viajando. Porque quando você dá cotovelada, você diminui a sua distância. Pra ele é melhor lutar numa distância maior. Ele se aproximando mais do Romero, ele corria o risco de tomar uma butinada do Romero e acordar com a lanterninha do médico no olho. E depois a gente foi ver, não, ele não tava, ele tava com a mão quebrada. Então, beleza, faz sentido. E aí o Romero que começou com o freio de mão puxado, e o pessoal falando, ele deve estar querendo ganhar round, não sei o que lá. Eu falei, cara, não existe isso do Romero. O Romero não quer ganhar round, o Romero quer te matar. Então o que ele tá fazendo é o seguinte, ele trabalha com janelas de oportunidade pra te nocautear. Então ele deve imaginar assim, na luta de 5 rounds eu vou ter 6, 7 oportunidades de fazer isso. Então ele vai... Se Bruno tem dificuldades seríssimas aqui de me enquadrar na câmera, mas já tava bom, não sei porque ele continua mexendo, mas tá bom. Eu tenho toque, segue. Então, não é que ele tava poupando. Imagina se o jeito do Romero lutar, ele tá pensando em calcular, vou ganhar esse round, vou perder esse, vou ganhar aquele outro. Então esquece, o Romero não luta pra ganhar por decisão. É que uma tese que a gente teve foi que ele, até já puxando pra Diego Tintin aqui, que não fez a live com a gente, nos boicotou no sábado. Tintin, pra você, minha impressão às vezes durante a luta, e tô brincando, ele falou que não fez a live, ele ficou online com a gente o tempo todo comentando lá com o pessoal no bate-papo. Aliás, elogiar todo mundo que participou do bate-papo durante a live no YouTube, né? Porque no YouTube fornece um chat pra você fazer um bate-papo. E o Diego Tintin ficou o tempo todo com a gente. Tintin, minha impressão muitas vezes era que o Romero tava pensando que, tem 5 rounds essa luta, eu vou com calma pra não me desgastar tanto. Mas como a Ale bem colocou, o plano dele de luta não envolve muito ficar se economizando, dosando o round. Se envolve manter o mínimo de energia pra poder soltar um pancadão e assassinar o adversário. Qual foi a sua impressão da luta e da tática do Romero? E já passando pro Whittaker também da tática do australiano neozelandês. Sim, a impressão sobre o Romero é exatamente essa, que ele guarda energia para quando a janela aparecer, ele ter o suficiente para poder colocar a arma dele em jogo, que é o golpe forte, uma queda, o trabalho com os punhos dele muito pesados. E quanto ao Whittaker, né, cara, é uma coisa incrível, assim, porque se eu quebrar minha mão, cara, eu acho que eu não consigo nem dar tchau direito. E o cara simplesmente estava lutando contra o que, depois da aposentadoria do Anthony Johnson, seja o maior cavalo do MMA atualmente, né, de qualquer categoria. Então, eu não sei como que o cara consegue, com a mão quebrada, fazer vários rounds com um animal desse e ganhar vários desses rounds ainda, né? Um lutador incrível, um queixo fora de série, porque eu nunca tinha visto alguém resistir a uma mãozada do Romero, daquelas que pega e te tira de si ali por algum momento que seja, e ele conseguia voltar e ainda assim se defender e evitar danos maiores na sequência para continuar na luta. Mas Tintin, ele resistiu a 2, né, ainda por cima. Sim, 2 vezes, na mesma luta ainda. Eu nunca tinha visto ninguém conseguir isso uma vez. E ele conseguiu resistir isso 2 vezes na mesma luta, da segunda, depois de já ter levado a primeira, né? Já está desgastado pela primeira. Ele ainda conseguiu resistir com muita raça, com muita inteligência ali de momento, né? Aquilo que a gente fala, né? Que o pessoal costuma treinar para ter uma reação correta no momento que você está atordoado, né? E ele teve a melhor possível, conseguiu encurtar ali, se segurar nas pernas do Romero e se encolher de uma forma de esconder o rosto. E foi sensacional, foi uma atuação de grande campeão do Robert Whittaker, muito coração, além de toda a técnica, né, que a gente já conhecia, né? A gente já sabia que ele era um trocador fenomenal, uma defesa de quedas muito excelente, no nível das melhores, e agora a gente ainda aprendeu que ele tem um coração muito acima da média, né? Um lutador muito completo e realmente um campeão de verdade, totalmente merecedor do cinturão que ele está ostentando. Antes de repassar aqui, recapitulação round a round, só mandar uns abraços aqui. O Cássio Coutinho, como sempre, com a gente aqui da Penha, Rio de Janeiro. O Márcio Santos comentando do Rafael dos Anjos, já vamos chegar nele. Boa noite, professor Arthur Malaspina. O Isaías Benevides, também com a gente. Beto Magnum, com a gente, como sempre, fã de Diego Tintin. Lucas Dibi.
Boa noite. Depois dessa luta, Romero deve subir. Rodrigo Moura, o Whittaker é um verdadeiro campeão. Já Bisping foi uma fatalidade. Vamos discutir isso também. Um alô pro Matheus Pereira. E o Alisson Carvalho comenta que o Whittaker se machuca muito. Acho que por isso ele não terá muita longevidade como campeão. Vamos discutir isso também. Thiago, que a luta, para quem não assistiu, ou quem pegou de relance, quem não pôde ver ainda, ela teve um primeiro round tranquilo pro Whittaker, um segundo round também tranquilo pro Whittaker. Bem parecidos, e o terceiro round entrou a famosa mão do Romero, que costuma entrar no terceiro round, inclusive, né, pelo histórico dele. E o Whittaker sobreviveu, sabe-se lá como explicou o Alexandre e o Tintin. Quarto round, o Whittaker também sabe-se lá como retorna das profundezas do inferno para conseguir ganhar o round, controlar o round sem muito movimento até. E o quinto round, novamente a mão do Romero entra em cena, dá um knockdown no nosso amigo Whittaker. E ele tenta finalizar com tudo no ground and pound, mas não consegue ser tão efetivo, com aqueles socos na lateral da cabeça e meio na região da têmpora. Ele dá umas cotoveladas, mas não o suficiente para gerar tanto dano para o Whittaker desistir. Queria só repassar 2 pontos aqui. A grande discussão da luta é se um dos 2 rounds do Romero, que ele quase nocauteou o Whittaker, foram rounds para 10-8. O terceiro round, porque o round 1, 2 e 4, vamos assumir aqui que o Whittaker ganhou, não tem muita discussão. Ponto. Mas teve gente dando quarto pro Romero, cara. Eu não consegui entender isso. Teve gente no ME Decisions, teve gente do juiz. No Sherdog, bicho. Sherdog. Teve no Sherdog, né? Eu falei, meu, tá louco. Ele devia estar anestesiado pelo que foi o terceiro round. No terceiro round, realmente o Whittaker quase desmaia no octógono de tanto soco que ele tomou. Só que ele, mesmo semi-nocauteado, ele tira um chute alto, insano, que acerta a têmpora. Pega bem na... Pegar na câmera aqui, tem que ser pra cá. Pega bem na têmpora do Romero. E você lembra a posição de corpo que o Whittaker tava pra dar aquele chute? Meio abaixado, assim, meio... Cara, porque ele tá meio tonto até. Você nunca imaginava que ele ia fazer aquilo. Ele pega e tira um chutão alto que vem e acerta a têmpora com tudo do Romero. E aí o cubano dá aquela sambada, parece o Rubinho no pódio da Fórmula 1, né? Vai pra um lado, vai pro outro. Você fala, caramba, o cara vai nocautear. Então eu achei esse golpe muito forte que entrou do Whittaker, zerou 10-8 e voltou pro 10-9. Então até aí, sem problemas, 10-9 pro Whittaker, pro Romero. O quinto round eu acho muito problemático. Porque o quinto round, o Romero causou muito golpes, muito dano, sim. Ele deu muito golpe, causou muito dano, sim. Tá, Bruno, ele não foi tão efetivo, ele não conseguiu nocautear, não chegou. O Whittaker claramente sobreviveu tranquilo no meio da saravada de socos. Só que o Whittaker também não produziu muito. Alguns comentaram comigo, a gente discutiu até, mas o Romero não foi tão efetivo no ground and pound. Concordo até. Ele não foi tão efetivo no grappling. Concordo até. Só que o Whittaker não produziu ofensivamente. E hoje as regras do MMA, que o Alexandre já tanto esmiuçou pra gente aqui, a gente tem matérias no site sobre isso, elas premiam apenas a ofensividade. Você não tem prontos para se defender, para neutralizar golpes, movimentos e tudo mais. Então, por essa falta de golpes do Whittaker, golpes muito baixos, e pelos golpes do Romero, eu pontuo 10-8 o quinto round. Eu vi assim na hora, eu não revi a luta, eu gosto de rever a luta para observar aspectos técnicos, não para pontuar, porque aí é fácil, você ver 30 vezes o mesmo round, aí você vai pontuar certo uma hora. É que nem juiz de futebol, comentarista de arbitragem, que fala... espera passar o replay para falar. Peraí, vamos ver aqui no replay se ele encostou. Pô, você vê o replay com 18 câmeras em câmera lenta, não precisa de um comentarista de arbitragem, né? Pode botar um orangotango, que o orangotango vai perceber se foi falta ou não. Mas... Minha impressão foi de 10-8 no último round. E entendo 10-9, não acho roubo, nada disso. Mas pra minha impressão seria de 10-8. E daria na mesma, né? Porque o empate, o cinturão continua com o Robert Whittaker. Thiago Kiel, feito este longo introito da minha parte, como você aborda a questão principalmente... Mas nessa luta aí, nessa luta até a vitória do Romero, o cinturão continuaria com o Robert Whittaker. Pode, né, cara? Nossa senhora. Mas isso é outro ponto. Eu gosto de lembrar a gente já vai pra xingar eles por isso. Mas só na questão da pontuação, principalmente do quinto round. Você concorda com os outros rounds, Thiago Kiel, e depois passar pros outros rounds, pelos motivos quais você comentou. Acho que nem no terceiro, nem no quinto, se ele tivesse tido... No quinto fica mais claro, mas no terceiro, mesmo se ele não tivesse tido aquele chute, eu acho que não seria para 10-8. Eu acho que é possível marcar? É possível marcar. Mas eu acho... Primeiro eu não me lembro se... Eu perguntei na live e a gente acabou não seguindo. Eu não sei se está nas regras novas ou nas regras antigas esse evento lá que foi regulado pela Comissão de Illinois. Cara, eu vou assumir que é sempre nas regras novas. Sim, é inaceitável a gente, em junho de 2018, achando que dá pra discutir evento nas regras antigas, ou que se pode ter evento nas regras antigas. Então, vamos considerar que é nas novas. Sim, mas pode. Sim, mas pode, tanto que teve bem recentemente. Eu sei que eles fazem, mas a gente começar a abordar isso, vai ficar uma discussão aqui sem sentido. Caso, supondo que tenha sido nas regras novas, que seria a única forma de você poder dar um 10-8, eu acho que
sim, possível, mas eu não acho que é o mais correto. Eu acho que o Romero, tô descartando o terceiro round, porque o terceiro round, como houve aquele chute, quase um knockdown ali o Romero deu uma boa bambeada, eu acho que ficou um 10-9 bem tranquilo para ser marcado pro Romero, sem possibilidade de 10-8. Agora, no quinto round, eu acho que faltou ele conseguir imprimir o dano e a contundência pelo tempo suficiente para que fosse possível dar um 10-8, como o Alexandre sempre fala. São 3 aspectos de dominância, de julgamento que você tem que analisar. Dos 3 aspectos, o Romero teve só 2 deles, portanto você pode ou não dar um 10-8. Como eu acho que o tempo de domínio foi curto em relação ao round, como você mesmo disse, foi na parte final do round, no minuto e meio ali, faltando 1 minuto e meio para acabar o round, eu não daria um 10-8, portanto daria 10-9. No quinto round? No quinto round não. O knockdown foi 1 minuto e meio. Foi no começo. Foi 1 minuto e meio transcorridos. Só que ele não dominou os 3 minutos e meio totais depois. Porque a luta ficou, sei lá, acho que 1 minuto sem acontecendo nada. Sim. Dele deitado. Independentemente disso. E no final teve mais do momento da luta. Ele não demonstrou controle pelo tempo suficiente. Porque depois eles acabam até a luta de pé, e no minuto e meio inicial, o Whittaker tava melhor, inclusive. Sim, exatamente. E outra coisa que eu queria comentar aqui, além da mão do Whittaker, que é uma questão bem interessante, é que eu não vi depois se ele teve lesão, mas ele ficou puxando a perna boa parte da luta. Durante o terceiro, quarto, quinto round, ele ficava puxando a perna, jogando a perna, dando aquela chacoalhadinha na perna de quem tá com alguma lesão no joelho. O Romero, isso? Não, o Whittaker. Ou no tornozelo, que tá sem a efetiva pressão na perna possível, porque ele ficava fazendo aquela perninha chutando pra trás, assim. Lembrando que ele vem de uma cirurgia no joelho. Exatamente. Né? Machucado contra o Romero na primeira luta. Machucado contra o Romero na primeira luta. O que mostra também a resiliência do Whittaker. Mas, cara, eu concordei com a pontuação, com o resultado final da luta. Não acho que um 10-8 é o mais correto, mas também não tem problema. Acho que se tivesse dado um 10-8 a luta em empate, não seria um absurdo de nenhuma forma. Acho que cabe. Acho que não cabe marcar a luta como foi marcada por um dos juízes, que marcou 10-8 pro Romero. Eu acho que 48 a 47 pro Romero. Acho que uma vitória possível do Romero seria se você marcasse os 2 rounds, exatamente, né? Que daí seria um 47 a 46. Aí sim, esse seria um placar possível. Eu acho que até o Marco que mandou no grupo que ele teria marcado a luta dessa forma. Eu acho que isso seria um placar possível. Já acho um pouco muito benevolente com o Romero, mas acho que não seria garfo também. Mas eu acho que entre uma vitória pela margem mínima pro Whittaker e um empate, a luta tá bem marcada. Quer dizer, eu tô conversando com o produtor aqui, vocês estão 4 na mesa e ninguém é capaz de falar pra não ficar um hiato de 5 segundos. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Fizeram de propósito, pra te derrubar. Um abraço pro Edinaldo de Jesus, boa noite, amigos. Estou recepcionando o Rafael dos Anjos, vamos chegar no Rafael dos Anjos, viu, Edinaldo? Um abraço pro Eduardo Lula. Desculpa que eu não tô vendo, hein, Bruno? Tenho desculpa que eu não tô vendo. Você tem desculpa, né? O Thiago Kio e o Alexandre Matos ficaram olhando com uma cara de e aí? Os caras estão na 80ª edição do It's Time só na Central 3. Bruno, sabe, a gente tem pouco tempo. E os caras passando brincadeira, recibo, viu? Né? O Arthur Malaspina vem comentar que comentário de arbitragem erra mesmo, vem no replay, erra mesmo, mas inépcia deles. Eugênio Veronese, opa, cheguei, um abraço pra você. O Eugênio chegou cedo hoje. E o Cláudio Teruia pergunta se o Gastelum é o próximo desafiante, teria chance contra o Whittaker. Ale, Tintin, vocês querem complementar a análise do Kill? O Ale já fez algumas intervenções. Eu continuo vendo, eu entendi todos os pontos de vocês, acho todos aceitáveis, mas continuo achando que o tempo de domínio do Romero no último round, com o dano causado vezes o dano do Whittaker, o Whittaker tá melhor no começo do round? Tava, porque lançou meia dúzia de jab e o chute e o Romero não fez nada. Teve um comentário na resenha que foi interessante pra caramba o ponto de vista dele, mas ele não tava 100% correto. O leitor, eu não me lembro exatamente o nome, me desculpa. Ele fala assim, o knockdown do quinto round, ele foi menos ostensivo que o do terceiro, mas ele enganou muita gente porque o Romero, o Whittaker já estava machucado, né? Já vinha trazendo os danos da luta inteira, então ele pareceu... O segundo foi depois do primeiro. Graças a Deus. Ele pareceu ter sentido mais o do quinto do que o do terceiro.
E na verdade, na verdade, na visão dele, o do terceiro foi mais forte que o quinto. Não. Entendeu? Exatamente por ter um acúmulo. Sim. O que você tem que contar? Você não tem que contar a maior pancada. Qual foi o movimento que te levou mais perto de decidir a luta? Foi o do quinto. Exatamente porque ele estava com danos acumulados da luta inteira. Tirar o dano, né? Exatamente, você não pode. Não é tipo assim, começou 0. Aí rebuta, vamos pro round 2. Não é assim, entendeu? Então você leva o acúmulo pro round 5 e mesmo se foi mais forte ou menos forte, o Whittaker sentiu muito mais no round 5. Então, se você fosse dar um 10-8 em alguém, é mais no round 5 do que no 3, até porque o 3 o Whittaker teve coisa de volta para poder diminuir a desvantagem, né? Diego Tintin, você quer complementar alguma coisa sobre a pontuação? Só dizer que eu concordo com a marcação de 10-9 no quinto e pra mim também foi 48-47 o Whittaker. E o Marco Antônio está dizendo aqui que mesmo antes do knockdown no quinto round o Romero estava ganhando. Não estava. Quem estava ganhando no quinto round era o Whittaker antes do knockdown. Bem, pessoal, sobre o futuro da categoria, primeira coisa, Alexandre, eu quero que você repita aquele comentário que, na verdade, alguém fez na nossa live e você ampliou para a resenha, que é o comentário que alguém fez na live. Foi do Kelvin Gastelum. Foi que o Kelvin Gastelum, vendo essa luta e o que foi esse segundo capítulo de Romero e Whittaker, já está indo hoje no nutricionista para perder peso e baixar de categoria. E você ampliou em que sentido, Alexandre? Qual que é o recado pro resto da categoria? Eu comecei, na verdade, porque passa no final da luta, tem uma hora que a câmera bota na primeira fileira e ele mostra o Weidman assim, ó, dando coçadão na cabeça. Aí eu falei, depois quando soou a última buzina, o Weidman tava coçando a cabeça, o Kelvin Gastelum já tava procurando nos contatos do telefone dele o contato do nutricionista para poder marcar uma reduçãozinha de peso para 77 quilos. O Luke Rockhold deve ter batido ali na porta do Mick Maynard, que é o matchmaker. Ele falava, meu irmão, marca minha luta logo aí no meio pesado. E o João St. Pierre deve ter falado assim, caraca, em boa hora que eu devolvi esse cinturão. Porque a elite da elite do peso médio não é um lugar muito saudável para ficar. Né? Então, depois do que esses caras fizeram, a gente nunca tinha visto, por exemplo, o Romero sair totalmente amassado de uma luta que nele saiu agora. Né? E contra um cara que lutou com a mão quebrada, a mão boa quebrada por 80% da luta. Então, é uma categoria que tá numa situação muito clara, né, de quem é o campeão, de quem é o número 1 dela. E sobre o Gastelum e outros atletas, a gente pode falar até, pintou a informação aqui dos nossos editores que Rafael Cordeiro está na audiência, hein, Alexandre? Só beleza, isso, viu? Simplesmente. Então, pega essa pressão e já vai continua sua análise da categoria. Que aí pergunta se o Kelvin Gastelum seria o próximo desafiante. Grande abraço para Rafael Cordeiro, obviamente. Grande abraço para Rafael Cordeiro, óbvio. Se você pensar que a sequência recente do Gastelum é melhor que a do Weidman, que a do Weidman é 1-3, tudo bem. Só que esse 1 do Weidman é contra o Gastelum. E foi uma escovada que o Weidman deu no Gastelum. Então fica um negócio assim, beleza, o Gastelum tem mais vitórias recentes do que o Weidman, mas a vitória recente do Weidman é exatamente uma escovada homérica que ele deu no Gastelum. Eu acho que no final das contas, até pela condição de muito se machucar do Weidman, vai acabar sendo o Gastelum mesmo. E aí, Cordeiro, você tem trabalho, hein, cara? Dá uma olhada aí que você vai ter trabalho. Eu acho que vai ser uma luta muito sensacional, porque o Gastelum, ele tem velocidade para fazer frente com o Muay Thai do Whittaker, que na verdade não é Muay Thai, né? Mas o kickboxing dele, o karatê. O Muay Thai é mais do Gastelum, mas ele tem essa questão. Acho que até no chão o jogo do Gastelum é melhor do que o do Whittaker, mas eu acho que o Gastelum tem que melhorar um pouco a transição para poder chegar ao chão. Eu acho que hoje, no estágio que os dois estão, eu acho muito difícil que o Gastelum consiga trabalhar uma queda e botar o Whittaker para baixo. Né? Se um campeão mundial e vice-campeão olímpico teve dificuldades homéricas para botar para baixo, e ele só tentou basicamente no quinto round, né?
eu acho que o Gastelum também teria um pouco de dificuldade nesse ponto da carreira que o Whittaker tá. Mas seria um lutão sensacional, assim como seria um lutão sensacional o Whittaker contra o Weidman, que apresenta uma dificuldade diferente pro Weidman. O Weidman, apesar de não ter os títulos do Romero no wrestling, ele adaptou o wrestling pro MMA muito melhor do que o Romero, e o estilo dele de pressão o tempo todo, que não é o do Romero, é um negócio que vai deixar o Whittaker muito incomodado, entendeu? Então vai ser toda hora pressão, o cara vai estar na tua cara o tempo todo pra te derrubar, pra te botar pra baixo. Igual o boxe do Weidman não é do nível do Whittaker. Quem disse que o Weidman vai trocar boxe com o Whittaker? Ele não vai fazer isso, ele vai botar pra baixo, que nem ele fez contra o Gastelum, entendeu? Então é uma luta também dificílima pro campeão. Eu acho bem legal, são duas lutas diferentes e difíceis, né? O Luke Rockhold tá fora do par, até porque também tomou um nocautão do Romero agora na última luta dele. E eu vou dizer que eu queria ver a terceira de novo do Whittaker com o Romero. Abraço pro Marcelo Delacqua, espero ter pronunciado certo o nome. Enquanto o Thiago Kiel reflete na pergunta do Murilo Fuin aqui, o Whittaker é o melhor trocador da categoria e tem a melhor defesa de queda. Enquanto ele reflete sobre essas perguntas... O melhor trocador da categoria é o Adesanya, né? Isso é verdade, tem razão. Bem, tem comparação. Puro trocador Vocês não gostam de ouvir o apresentador, né? Que eu falei, enquanto você pensa no assunto... Diego Tintin responde, e uma reflexão que a gente teve também na live, e a gente não pode te ouvir, Tintin, que é a questão do Whittaker ser um ponto fora da curva, porque ele basicamente não segue a regra de ir para os grandes centros de especialização em treino. Então ter grandes companheiros e inúmeros companheiros de treino, diversos técnicos específicos, não, ele continua lá na Oceania, treinando tranquilo, na dele, no mesmo cantinho de sempre, e chegou ao topo do mundo das artes marciais mistas, Tintin. É difícil falar que é um caso para se espelhar, né? Porque parece ser um ponto muito fora da curva, certo, Tintin? Exatamente. É a maior prova de que não existe fórmula pronta, né? Cada lutador pode ter o seu método que vai fazer com que ele renda melhor. Não é o que a gente costuma ver entre os vencedores. Geralmente, a grande maioria dos vencedores eles têm uma equipe muito grande, uma estrutura muito forte por trás, com muitos parceiros de treino também no nível alto, mas não quer dizer que vai ser assim sempre, né? A gente já teve alguns lutadores se destacando que treinam em centros menores, com estrutura mais modesta, e se funciona dessa forma para ele vai ver, mas nada garante que ele entre numa sequência aí de 2, 3 derrotas aí que ele não perceba que isso não está mais funcionando. Ele vai procurar uma nova metodologia de treinos, né? Então, não existe fórmula pronta para o vencedor. E outra coisa também, que a história é contada pelos vencedores, né? Se começar a aparecer lutador fazendo isso e sendo campeão, a opinião pública vai ser de que é mais indicado que que os lutadores se mantenham num ambiente menos corporativo, né? Um ambiente mais familiar, mais com treinadores e parceiros de treino que os conhecem mais profundamente e tal. É aquilo. Quanto mais vencedores tiverem adotando uma certa metodologia, essa metodologia será considerada a mais indicada para que os aspirantes ao título sigam. Perfeitamente. Eu só acho que dificilmente vai acontecer que o caso do Whittaker se popularize, né, e seja o que mais vai acontecer, mas sim, se for isso realmente, a gente vai ter que mudar a opinião e ver que realmente agora há uma nova ordem nisso. Eu fico com muito medo, Ale, só para complementar, e você poder falar sobre isso também, porque eu acho que tem muito brasileiro que deveria ir para fora para se especializar, para melhorar, e pode ter, entre aspas, um mau exemplo no caso do Whittaker. Então, ele vai ter 1 e vai ter 30 do outro lado. Ele vai ter que pesar o que ele acha melhor, entendeu? E aí, cada um com seus problemas. E é sempre aquele cara, quem te levou ao nível que você tá, não necessariamente vai ser o cara que vai te fazer passar de nível, entendeu? Então, em todo lugar vai acontecer um teto, sabe? Então, e quanto mais versatilidade de treino e diversidade de parceiros e de técnicos e de estratégias, você consegue fazer esse seu teto se prolongar. A gente teve aqui no programa o Verdun e o Moicano, que falaram bastante disso, principalmente o Moicano, né? Exatamente. E aí o Verdun treinando com o Rafael Cordeiro, inclusive.
O legal do Whittaker é que ele tá com o mesmo técnico desde a adolescência. Ele começou no Karatê e ele passou pro Hapkido, acho que com 15 ou 16 anos, e a mesma academia e o mesmo técnico de Hapkido dele fez a academia dele transformar numa de MMA e levou o Whittaker pra treinar MMA no mesmo lugar. Fisicamente, mesmo né? sensei. Isso. E começou a treinar e tá com ele até hoje, né? Então é sensacional. Muito, muito legal. Thiago Kiel, o Whittaker é o melhor trocador da categoria e tem a melhor defesa de queda? Defesa de queda, agora estatisticamente eu acho que sim. Porque eu vi um... Não, sem PVCzar. Não. O Dan Hardy tava fazendo um UFC, com os comentários no canal do UFC antes dessa luta. E se eu não estiver enganado, ele tem o melhor status, sim, de defesa de queda. Percentagem? De percentagem? Melhor que a do Weidman? Melhor o Weidman só foi derrubado pelo Romero. Não, o Romero, até o Rony Marcos derrubou ele. É verdade. Também O Romero tá nem aí, É que ele não se importa de ser derrubado. Isso, exatamente. Eu não me lembro exatamente dos números agora, posso estar sendo enganado, mas se não me engano foi o número que ele usou na transmissão. Talvez pelo número de tentativas contra o Weidman também, enfim. Não sei precisar com certeza. Ele tem uma defesa de queda muito boa, agora respondendo a pergunta tecnicamente, que ele chegou a dar um 4,19 de quedas completas contra tentadas, porque estava 4,18 da primeira luta, sendo que dessas 4, 2 não seriam quedas, mesmo se a gente estivesse numa competição de wrestling, porque ele não chega a completar, então foi praticamente 2 de 18. Depois o Romero tentou uma, se não me engano, no segundo round, que também não conseguiu derrubar. Mas também isso talvez tenha a ver, a diferença do Weidman e do Romero quedando também tem a ver com o estilo de wrestling do Weidman e do Romero. O estilo de wrestling do Weidman favorece o controle posicional no chão, então pode ser que aquela batida e levantada que o Whittaker fez aconteceu muitas vezes, conseguiu evitar a manutenção do Romero, dele no chão pelo Romero na primeira luta, talvez possa não acontecer com o Weidman, até porque o Weidman tem um jogo de transição no solo no jiu-jitsu melhor e tem um estilo de wrestling que favorece a manutenção de posição. Então, aí algumas diferenças que podem dificultar um pouco mais o jogo de defesa de queda pro Whittaker numa eventual luta com o Weidman. Tá? Agora, sobre a trocação, eu consigo pensar em 3 lutadores de striking puro melhores que o Whittaker. O Lyoto é melhor que o Whittaker no striking puro, o Adesanya é melhor que o Whittaker no striking puro, até o Ryan Hall, se bobear, é melhor que o Whittaker no striking puro. Óbvio que quando a gente coloca dentro do top 10, talvez ele seja o melhor, já que talvez o Rockhold tivesse um nível suficiente para competir ali, mas não está mais entre os médios. Nossa, me lembrou de Uriah Hall, que deu uma gastrite aqui agora. Mas até o Homem-Ambulância. O Adesanya... 226, pô. O Adesanya também não está dentro do top 15. Vai ter no 226? Paulo Borrachinho. Meu Deus do céu, eu sou muito borrachinha nessa luta. Nossa, chatíssimo, Uriah Hall. Não faz essa cara aí de politizada do Twitter, não. Falando de luta aqui, ó. Sai daqui, ó. Chato. Abraço pro Rodrigo Moura, que fala que o Whittaker é um grande lutador, só que a gente não pode subestimar o Gaston. Cara, o Gaston, ele... Ninguém tá subestimando o Gaston, pelo contrário. E ele acha que vai ser uma boa luta. Todos concordamos com você, Rodrigo. Eu acho que se bobear, o Gaston é melhor na trocação do que o Whittaker, mas é diferente, né? Enfim, não sei. Vamos ver. O Cássio Coutinho concorda com a gente que o Whittaker é exceção. Ele cita o exemplo do Jake Matthews, por exemplo, que tem que buscar novos ares, inclusive vizinho ali de continente. É uma ótima comparação. Do Whittaker. O Beto Magno completa, mas quem o Weidman não quer do? É isso que eu ia falar, todos, sem exceção. E um abraço pro Fernando Lewandowski, que entrou com a gente aqui sempre na audiência. Eu tô ficando meio doido já. Não sei se mandei um abraço pro Eduardo Luna, nosso ouvinte da antiga, que é aniversariante hoje, se eu não me engano. Fica um abraço pro Eduardo Luna. Na sua linha aí, de chatíssimo, que o Arthur Malaspina disse que em Hall e Borrachinha ele torcerá pelo nocaute duplo. Fica pro próximo programa. Porque a gente tem que falar de Rafael dos Anjos contra Colby Covington, a luta dos haters, a luta do ódio do povo brasileiro canalizado na forma de Colby Covington. E como o americano aprendeu, o americano não, o estrangeiro, né? Porque o McGregor também aprendeu que brasileiro pega pilha fácil, né? Nosso povo pega pilha, que é uma facilidade enorme. E é mais um que surfou aí nos louros do Ibope gerado por comentários babacas, que eu nunca faria pra ter Ibope, obviamente, acho que nenhum de nós faríamos, mas o Covington não deixa de ser um babaca, é óbvio, só que ele usou uma estratégia básica, como o Alexandre bem destacou na live, contando com o emocional pouco balanceado dos fãs brasileiros de luta, que já
já tornam ele no inimigo público número 1. Mas não só o que importa, Lê. Ódio contra o Colby Covington. O torcedor brasileiro gosta disso, no final das contas, né? Ele precisa disso. E a nossa... E assim, não quero ter essa reflexão agora, não temos tempo pra isso, mas a nossa mídia esportiva também gosta de criar história de herói, de vilão. É o cara que vai defender o país contra o vilão que vem do mal. Nossa mídia não ajuda em nada nesse cenário, mas vamos usar o que importa, que é a luta, né? Muita gente, talvez um pouco até pelo emocional, considerava o Rafael muito favorito e tal, a pressão dele vai dar certo. E a pressão do Rafael, que tanto o fez na carreira, atrapalhou ele contra o Colby Covington. Era tudo que o Colby Covington queria, era ir de encontro ao Rafael, encurtar a distância, fazer jogo de pressão, controle de grade, e foi o que o americano fez durante quase toda a luta, menos no 4º round, quando ele foi até quedado e ficou de costas pro Rafael, que é um jiu-jiteiro de origem, e no final das contas saiu justamente com o cinturão interino da categoria. Não dá pra dizer nada contra o Colby Covington em termos de atuação. Ele foi muito bem, se fez merecedor. Ale, fala um pouquinho, você já falou antes da luta, você falou na sua resenha muito boa, quem não leu, leia, do Alexandre no mmabrasil.com.br, mas rapidinho, Ale, pra você, o que faltou pro Rafael? Foi erro de estratégia? Foi muito mérito do próprio Colby Covington? Foi uma mistura dos dois? Foi uma mistura dos dois. E eu acho que foi o Tintin que chegou a comentar que o Rafael, ele meio que ficou viciado na estratégia da pressão. Foi assim. Por que eu demorei tanto? O palpite, o post do palpite demorou para ser publicado no sábado, porque eu demorei muito para me decidir quem ia ganhar entre Rafael e Covington. Por quê? Porque eu tava pensando no Covington o tempo todo. E eu pensei assim, não, mas o Rafael tem talento para manter a distância, fazer aquela luta de controle de distância, chute na perna e rodar e manter ele longe. O que ele fez com o Mark Bolt, o que ele fez na primeira luta contra o Donald Cerrone. E eu me toquei no seguinte, olha quanto tempo tem isso. Ninguém nem lembra quando foi a luta do Rafael contra o Mark Bolt, a primeira luta contra o Donald Cerrone. Tem muito tempo. Tem coisa de 4, 5 anos. A maioria tá pensando, Rafael contra quem? Exatamente, sabe, nem lembra quem são, entendeu? O Donald Cerrone sim, mas o Bolt provavelmente não sabe nem quem é. Então, eu fiquei pensando, falei, caramba, cara, quanto tempo que o Rafael não faz isso? Ele fez isso um tempo contra o Tarek Saffiedine, mas não foi tanto, porque o braço do Saffiedine é muito maior, então o Rafael teve que lutar um pouco mais dentro do raio de ação do Saffiedine. Então, o Rafael simplesmente tinha muito tempo que ele não fazia isso, eu não parei pra pensar nisso, sabe? Eu falei, não, ele tem talento pra fazer. Se eu tivesse trocado essa ideia com o Titi, tivesse falado essa frase, o Rafael tá viciado no jogo de pressão, eu teria juntado com essa informação que faz tempo que ele não fazia esse jogo que ele precisava fazer, e eu falei, não, quem vai ganhar é o Covington, entendeu? Mas enfim, paciência. Grande abraço pra Bruno Costa, novo líder do Palpitão. São vários sinais que você precisa conversar mais comigo, Alexandre. Isso é imperdoável, não tem nada que eu possa falar que vá minimizar isso, você me desculpe. Eu sempre vou ganhar na minha vida conversando mais com o Diego Tintin. Mas é isso, entendeu? Então faltou isso. E aí as pessoas falam, eu vi gente falando, o Rafael vai botar pressão no Colby Covington, ele vai ganhar. Você tá louco? Isso é exatamente o contrário. Se ele botar pressão no Colby Covington, ele vai reduzir pela metade o trabalho que o Covington tem. Porque o Covington deve ter treinado muito pensando assim, caramba, o que eu faço pra entrar na distância dele? E pra não tomar soco na cara e chute alto do Rafael. Então, eu acho que ele pensou na abordagem tipo a do Sonnen. Ele vai tomar soco na cara, não tem jeito. Entendeu? Só que ele vai botar uma pressão tão forte... A do Habib também. Que ele vai tomar... ele vai tomar um soco na cara. O segundo ele já tá na tua cara, não vai dar tempo, não vai ter espaço pra você trabalhar o segundo, entendeu? Ronda Rousey também. Isso, então... Indicada a Hall da Fama nesse final de semana. Indicada a Ronda... Isso, exatamente. Então ele sabia, sabe, que peraí, se ele vier, ele vai me dar um soco na cara, mas eu tô de boa com isso. Tem gente que não tá de boa. Ele tá de boa. Eu vou tomar 1 ou 2 socos na cara no caminho e vou grudar ele e vou botar ele pra baixo. Então, a pressão do Rafael era um erro estratégico gravíssimo, porque ele ia reduzir em metade do trabalho do Colby Covington. E foi o que ele fez. Ele simplesmente entregou pro Covington, falou, vem, me bota pra baixo, me trava na grade e me joga no chão. E, cara, não tem essa daquela parada. E mais uma vez, o wrestling contra o jiu-jitsu, quando o wrestling vai por cima, esquece. Não vai dar, entendeu? Nesse nível que esses caras estão, não vai dar. Vai dar no Alessio de Chirico da vida, nos bagulhos desse doido. E ele nem quedou muito pra dar certo. Ele ficou mais na grade, pressionando. Ele quedava, o Rafael levantava bem, inclusive. Agora, Tintin, não irritou um pouco a falta de adaptação de estratégia do Rafael? Porque é o seguinte, o Colby não conseguiu fazer o que o Khabib Nurmagomedov faz, por exemplo, que é manter o controle na grade o tempo todo, que é quedar
quedar e ficar amassando o tempo todo. Ele quedava, o Rafael voltava todo round, toda hora pro meio do octógono. E repetia o erro, que na nossa avaliação foi não girar pro lado da mão ruim do Colby Covington e se afastando, girando, não só andando para trás. Mais chute de perna também podia ser bom para cortar a movimentação do Covington e a pressão dele. Ele não fez isso. O quarto round ele conseguiu quedar e ganhar o round. Fica a pergunta aqui do Alisson Carvalho, um comentário: se o Rafael busca as quedas desde o segundo round, ele poderia ganhar. Você acha que faltou explorar o jogo de grappling? Você acha que faltou uma adaptação técnica de pé mesmo? Aonde foi a grande falha do Rafael para você, Tintin? Eu acho que o Rafael começou a luta tentando esse jogo de movimentação lateral, chutando bem a perna do Covington, que a gente estava, né, chegando a essa conclusão antes do início da luta, que seria a estratégia mais adequada para ele. Só que para mim, assim, é uma impressão que eu tive, não é nenhuma certeza, o Rafael não falou nada a respeito disso, mas eu achei que o Rafael deu uma frustrada. O primeiro round foi o que ele, tirando o quarto round que ele ganhou tranquilamente, foi o que ele chegou mais perto de ganhar, ou ganhou em algumas análises, né? Eu marquei para ele esse primeiro round, inclusive. Foi o que ele conseguiu fazer mais essa estratégia de movimentação. Foi o round que o Covington menos tempo ficou pressionando na grade. Ele conseguiu um pouco mais se livrar dessa pressão. Só que a partir do segundo, que ele não conseguiu repetir essa estratégia, o Colby conseguiu pegar o tempo de encurtar a distância. Eu acho que ele meio que se frustrou com essa estratégia e tentou voltar a ser o lutador que impõe pressão, né? Talvez até pelo vício que a gente estava falando. Ele está muito acostumado com isso, a memória muscular dele está muito adaptada a esse tipo de estratégia. Então, eu vi dessa forma, que ele passou a buscar o jogo de pressão, o que foi pior, fez ele perder claramente o segundo e o terceiro round, sem nenhum tipo de dúvida sobre o vencedor desses rounds. E no quarto ele tentou novamente uma adaptação, tentou novamente um ajuste ali para tentar voltar para a luta e passou a ele tentar derrubar, mas eu não sei até que ponto o fato do Colby pareceu estar se poupando para o último round, até que ponto facilitou, porque em condições normais não é uma estratégia com garantia de que vai dar certo ele partir para tentar a queda em cima de um cara que foi All-America de wrestling, um cara que tem mais pedigree nessa área do jogo do que ele. Talvez tenha sido facilitado por essa diminuição de ritmo do Covington, que para ele foi providencial para voltar para o quinto round com mais energia que o Rafael. Tanto que no quinto, mesmo tendo dado certo no quarto, o Rafael não conseguiu, talvez nem tenha tentado repetir essa façanha do quarto round. Então, acho que em todos os casos que a gente imagina a estratégia, eu acho que tem muito mérito do Colby aí, dele não ter conseguido uma vantagem clara, o Rafael, de se movimentar muito e chutar embaixo, tentar fugir do raio de ação por conta da estratégia do Colby, que foi muito acertada, que foi muito bem executada, que teve preparo físico para executar muito bem durante a maior parte da luta. Então, por mais que a gente consiga imaginar outras formas de lutar ali para o Rafael, acho que essa insistência em algumas ações que ele teve durante a luta foi mais fruto de mérito do Covington do que um erro estratégico de base do Rafael. Thiago, aqui o pessoal fala aqui um pouco de se teve buscar quem foi o comentário, se teve overtraining do Rafael. Difícil saber, né? A gente não tá acompanhando no camp para saber. Ele não deu sinal disso, não foi isso. O Elias Júnior comentou isso, e o Elias Júnior fez um outro comentário, né, Alexandre? Você queria registrar? Sim, que ele diz que porque o dos Anjos é bem mais lutador do que mostrou no sábado. Então, cara, é por isso que esporte é um negócio maravilhoso. Porque um time ou um atleta pior, ele pode encaixar uma tática, uma estratégia bem feita, bem executada e bem treinada e ganhar, entendeu? Que bom, que legal que isso acontece. O Rafael é mais lutador que o Colby e é mais lutador do que ele mostrou sábado. E por que ele não conseguiu mostrar todo o talento dele no sábado? Porque o Colby Covington não deixou. Porque o Colby Covington fez uma estratégia de reduzir o potencial do Rafael dos Anjos. E esporte é maravilhoso por causa disso. O Eugênio Veronese queria o Rafael de volta na Kings de vez.
Ele teve um motivo dele lá pra sair, né? São algumas coisas que ficam difíceis a gente dizer. A gente consegue falar de overtraining quando é o caso, por exemplo, do Werdum na luta contra o Volkov. Quando você vê um cara de já idade avançada, que teve caso no passado de overtraining, faz muitos campos um atrás do outro e chega numa luta com um aviso um pouco menor que o normal, emendando uma luta na outra, campo em campo, e daí você pode chegar numa conclusão que uma atuação como a dele, que ele começou bem e caiu bastante de rendimento durante a luta, é de overtraining. Overtraining nessa luta me parece bastante improvável. O Rafael teve bastante tempo para se preparar, não foi uma luta marcada de última hora, ele não vinha de diversos campos seguidos, emendados um atrás do outro, e ele não mostrou uma queda de desempenho brusca. Por exemplo, não foi o caso dele ganhou claramente 2 rounds e depois começou a perder o round por cansaço claro, não. Ele foi ganhar o quarto, inclusive. Quer dizer, ele ganhou o quarto quedando o Colby Covington, que é um wrestler de All-American, ou seja, ele teve que fazer bastante força, teve que ter bastante condição física para isso. Então, muito provavelmente não foi caso de overtraining. Me parece, como o Alexandre disse, o Colby Covington conseguiu implementar uma estratégia que reduzia o campo de atuação do maior talento do Rafael para aquilo que ele tinha que fazer na luta, que era basicamente se defender de uma pressão na grade. E ele conseguiu também uma coisa que eu achei muito importante, que eu acho que foi o maior erro do Rafael. Ele foi encurralado na grade por vezes e vezes seguidas. A gente via ele sair da pegada, sair do clinch, perder, conseguir se desvencilhar, e ele dava 3, 4 passos para trás e estava de costas na grade de novo. Isso aconteceu no primeiro round, principalmente da metade pro fim. Aconteceu no segundo, e no terceiro e no quinto round, quase que integralmente. E o Colby conseguia, às vezes, colocar pro chão e conseguia um controlezinho que é o suficiente para você ir abrindo uma margem dentro do round, que quando chegava no minuto final, nos 30 segundos finais do round, o Rafael precisava ir pra cima com tudo e o Colby tinha físico suficiente para conseguir desviar e, enfim, e se evadir de uma forma eficiente do Rafael. Então, assim, eu acho que a minha marcação na luta foi um pouco diferente do Tintin. Marquei o primeiro round pro Covington, mas eu acho que isso não entra muito no mérito também, porque eu marquei pro Rafael só para registro, mas a vitória foi clara, não tem o que se dizer. E assim, quem tá falando em porque o Covington é horrível, falou-se muito. O Covington é horrível no striking, olha como ele atacava o Demian. Se ele fizer isso contra o Rafael e for atacar aberto, que eles matam a cobra, o Rafael vai jantar ele. A gente tem que tomar cuidado. Eu comentei isso com o Alexandre. Ele encheu o Rafael de uppercut, né? Exatamente. Eu comentei isso com o Alexandre lá na live. A gente tem que tomar cuidado para não assistir uma atuação do lutador e refletir ela por todas as lutas que ele virá a fazer. Ou mesmo assistir diversas atuações e refletir aquela atuação que ele teve naquele dia para um próximo lutador. A gente tem que entender que, como a gente cansa de dizer, estilos fazem lutas. Lutar contra um grappler que tem um striking de nível médio, no máximo, que é o Demian, é uma coisa. Lutar contra um cara que tem um striking de pressão... Que é um grappler e tem um strike de pressão? Exato, que é um grappler e tem um strike de pressão, é outro tipo de jogo. Você tem que... Como você comentou até durante a live, o jogo de chão do Rafael até poderia ser aplicado, não se ele tiver encostado na grade. Tinha que ser no meio do octógono. Por que então... A gente sempre falava, por que o Caim Velasquez se deixava encurralar para derrubar pro meio? Porque o jogo de grappling dele no chão é melhor se o adversário não tiver de costas pra grade. Por isso que... E é pelo exato oposto que o Covington se deixava o Rafael se encurralar para quedá-lo na grade e dar menos espaço para ele no chão para evitar uma finalização. Então tem que tomar muito cuidado na análise de luta pra gente não achar que uma luta é fácil para um lutador pelo simples fato dele ser mais completo. Porque a estratégia conta muito nisso. Alexandre Matos, aliás, vamos passar pro Tintin. Diego Tintin, o que fazer aqui o Rafael dos Anjos na carreira agora? Baixar de categoria de novo? Tá bem de meio médio? O que você acha? Eu acho que ele tá na briga, cara. Ele perdeu pra um lutador que deve disputar o cinturão em breve. Disputar não, né? Ele já conquistou o interino, ele é o desafiante obrigatório. Teve um comentário aqui do Alisson Carvalho, o Colby não será campeão, ele é o Tyron... O Colby já é campeão. O Colby já é campeão. Interino, ele não é um campeão linear, talvez seja esse o comentário. Talvez seja isso. E todo mundo falava que ele ia perder também pro Rafael, né? Então, assim... Calma, não dá pra afirmar isso, não. Fator psicológico fez diferença pra você, Tintin? Que o pessoal tá comentando aqui, o Veronese, o Murilo. Cara, pra mim... Pra mim não, mas pode ter feito. Eu não sei lá o que o Rafael tá pensando ali na luta, né? Eu acho que ele pode ter... Eu enxerguei que ele deu uma frustradinha ali no final do
do primeiro pro meio do segundo round ali, deu uma frustrada e mudou completamente a estratégia dele, que vinha equilibrando a luta, né? Mas fez ele apanhar um pouquinho também, tava tomando uns uppers ali fortes do Covington, como o Alexandre até falou agora. Pode ter feito, mas essas coisas é difícil, cara. Assim, a gente reclama tanto do Galvão Bueno de querer adivinhar o que os caras estão pensando lá e falar, fulano tá pensando isso, tá pensando aquilo. Não vou dar uma de gato mestre aqui e dizer que o cara sentiu ou não sentiu. Não me pareceu. Aqui na mesa é diferente, porque eu odeio quando ele faz isso, mas Matias Pinto adora quando o Galvão fala, o jogador tá pensando nisso e naquilo. Ele fala, eu também acho. Eu também acho, é isso mesmo, Galvão, você está certo. Conhecendo o Matias faz todo sentido. É a minha cara. Só em relação a um paralelo que traçaram com o Tyron Woodley, o Tyron Woodley do Strike Force, aquele chatíssimo, bota o Rafael no bolso. Porque ele é igualmente de pressão 3 vezes maior do que o Colby Covington. O Tyron Woodley do UFC, eu acho que o Rafael tem mais chance. Entendeu? É uma luta melhor pro Rafael, o Tyron Woodley do UFC, do que o Colby Covington e do que o Tyron Woodley do Strike Force. Embora ele seja mais completo hoje, né? A parada o Tyron Woodley do Strike Force existiu. Então não é uma situação que você fala assim, o Tyron Woodley tem que fazer isso, mas ele nunca fez na vida, então ele não vai ganhar. Não, ele já fez na vida. Então, o Tyron Woodley tem um caminho bem bom para ganhar do Rafael, mas ele tem que voltar, que nem o Rafael tinha um caminho bem bom para ganhar do Colby, e tinha que voltar no tempo para fazer o que ele fazia em priscas eras, e agora o Tyron Woodley está mais ou menos num patamar parecido. Porém, o adversário do Woodley será o Colby Covington, não será o Rafael. Eu acho que o Tyron Woodley é favorito. Mas não é essas favas contadas que o povo está dizendo, não. Não precisa nem fazer uma prévia muito grande dessa luta agora, né? Porque teremos que fazer isso lá na frente mesmo. Um abraço pro Donaldo, que deixa aqui que o Tintin acertou o jeito que o Colby ganhou na prévia, só apostou errado. Tintin não confiou, né? Não confiou na própria prévia, o Tintin. Porque a parte mais importante da prévia é tentar ver como vai se desenrolar a luta. A aposta é... Vai loteria, né? Quando eu falo isso. Eu sou cornetado quando eu falo isso. Tá certo. Mas tá certinho. Eu falo que isso é desculpinha. Só o último comentário bem rápido. Talvez essa questão do psicológico o pessoal esteja falando em relação ao trash talk também. Me parece que não. Aí realmente me parece que não foi o caso, porque não fez igual o Aldo, que foi pra cima com tudo. Se ele se frustrou, ele se frustrou por não estar conseguindo implementar o jogo. Sim, sim. Um abraço para toda a nossa equipe que faz uma cobertura excelente ultimamente. Todos vêm fazendo uma cobertura excelente da redação aí, né? Não vou esquecer alguém, o Donaldo, o Gustavo Biso, os editores aí, o Rafael Oreiro, o Gabriel Carvalho, enfim, vou deixar depois citar todo mundo aqui para não esquecer alguém. Agora, pessoal, rapidão, a gente vai chegando na parte final do programa e a gente vai falar, por fim, de CM Punk contra Mike Jackson, porque tem uma luta foi uma das maiores tragédias da história do MMA, só que a gente tem que falar um pouco sobre o que ela significa. Vai faltar as lutas dos pesos pesados, a derrota do Arlovski pro Tuivasa, a derrota do Overeem pro Curtis Blades, vai voltar a luta da Holly Holm, vai voltar a Claudinha Gadelha, e onde isso vai aparecer? Benavides. Tudo, pessoal, Benavides, e a baita atleta que é o De La Rocha, peso pesado, vem forte pelo título, o Alexandre é muito fã dele. A gente vai falar isso aonde, senhores? Semana que vem não vai dar tempo. Vamos falar isso aonde? No podcast extra das antigas, feito por Skype, caseirão e cheio de horas. E esse podcast, Bruno, onde vai sair? Vai sair no site, tá? Mas não vai sair no site pra todo mundo. Como assim? Não vai sair pra todo mundo? Vai sair só pros nossos colaboradores, vocês que estão no plano do Padrim. Vamos ver como a gente vai distribuir esse podcast ainda. Vamos dar um jeitinho bacana pelo Padrim. Padrim, apoia-se. Você que está nos nossos planos aí, Patreon, de vocês que ajudam o MMA Brasil a sobreviver, a pagar as suas contas. A gente agradece aí a vocês e traz esse podcast extra pra vocês. E além de vocês participarem de grupo de colaboradores no WhatsApp, concorrerem a presentes nossos todo mês e muito mais. Se você ainda não se torne clicando naquele banner branco em cima do MMA Brasil. Lógico que é opcional, né? Isso é pra quem quiser e quem puder ajudar. Mas tem um banner branco lá em cima do site, que é o nosso banner do Padrim. Você entra lá e com as contribuições mínimas já participa dos nossos benefícios aí, do nosso clube de colaboradores. CM Punk contra Mike Jackson. Alexandre, e CM Punk, vou fazer um breve resumo aqui, é um dos maiores personagens da cultura americana do telecat, que é o WWE, né, que alguns chamam de Pro Wrestling, que eu acho um nome bem ofensivo à cultura do wrestling. É aquela showzinho de lutas que o pessoal faz, que pega a cadeira, bate nas costas do outro, pula na corda do ringue, xinga a mãe, aí entra a mãe no ringue, aí joga a mãe na arquibancada, aí vem o filho da mãe luta com o filho do pai. É uma desgraceira toda, mas tem muita
gente que gosta, a maioria são crianças, só que muitos adultos também. E nos Estados Unidos eles têm uma enorme publicidade. O Brock Lesnar é um astro disso daí, a Ronda Rousey agora está saindo por lá. O Lesnar? Perdeu do CM Punk. Algum roteirista escreveu que o CM Punk ganhou. Isso não é discutível, isso é comprovado, que eles roteiram tudo mais. Bruno, mas eles se machucam, é uma atividade física muito difícil. É mesmo, porque eles têm que pular, se jogar, cair um em cima do outro, acertar golpes nos outros mesmo, que é tudo combinado, mas acerta golpe de verdade, o cara cai de 10 metros de altura no chão, sextatela, machuca, nego se arrebenta. Então, dá concussão. Dá concussão. É uma atividade física realmente, e até de alto nível, eles não estão fazendo yoga, eles estão fazendo atividade física pra valer ali, com todo respeito ao yoga. Tô ofendendo tanta gente hoje, tá mesmo? Vou continuar ofendendo, quer ver? Isso aí parece Circo de Soleil, entendeu? É difícil também, Circo de Soleil. Circo de Soleil, o cara tem que se pendurar, se joga lá de um aro pra rede, da rede pro pano, e dá 3 mortal, mas não é um esporte. E o Pro Wrestling é isso. Daqui a pouco chega no Vasco da Gama, então nunca, não, com o irmão, nunca falaria isso. E eu evito futebol, inclusive, não gosto de futebol. E enfim, depois desse pequeno introito aí sobre o que é o Pro Wrestling, o WWE, pra quem não sabe, o CM Punk é um astro dessa luta de mentirinha e foi tentar se tornar um lutador de verdade. Muito legal, foi treinar, nunca tinha treinado nada na vida, diferente do Brock Lesnar, que era um atleta na faculdade de altíssimo nível. Ele nunca treinou nada na vida e de velho foi treinar com o Duke Roufus, uma das principais academias de MMA do mundo, que já criou mais de um campeão do UFC, né? São 2 campeões do UFC que já pisaram lá, campeão do WEC, campeão do One Championship. Enfim, treinou com muita gente boa ao longo de 3 anos, tem professores bons, tem gente lá, ele tem um porte físico aceitável, o CM Punk, porque ele fazia essa atividade física, a gente faz uma cara de meh, mas eu tô dizendo assim, ele tem um mínimo ele ali. Tá mirrado hoje. E eu esperava que após a primeira luta que ele lutou contra um cara razoável, que é o Mickey Gall, que realmente não era o nível dele, tomou um passeio mais normal, esperava que nessa luta agora que ele pegou, ele apresentasse algo mais. Porque era a segunda luta dele, não tinha mais o drama da estreia. 2 anos de treino. 2 anos de treino, ele enfrentou um fotógrafo, que é lutador também, obviamente, não é um fotógrafo, não é o Beto Lemos, nosso fotógrafo, todo respeito ao Beto, olha que eu tô xingando todo mundo. Eu sou mais até o Beto do que o CM Punk. E o Mike Jackson, o adversário dele, era 0-1 no MMA, 4-0 no boxe. 0 no MMA, derrota pro mesmo Mickey Gall. 4 vitórias no boxe, mas em lutas muito de começo de carreira contra Zé Ninguém. E é fotógrafo da outra organização. Então, assim, um cara muito iniciante. O Beto Magno pergunta se alguém do WWE já roubou meu emprego pra ter todo esse ódio. Não, Beto Magno, eu não tenho não. É que o pessoal às vezes confunde, a gente tem que ficar explicando, tá? Ale, falei muito aqui. Minha conclusão é: esperava que contra o Mike Jackson o CM Punk apresentasse algo. E eu até torcia no fundo assim pra apresentar alguma coisa, não porque eu gosto do WWE, como o Beto Magno colocou aqui, mas seria uma história legal, de repente. O cara aprendeu, olha que legal, se dedicou 3 anos, aprendeu, qualquer um pode. E ele se dispôs a tomar soco na cara, é verdade, apanhou pra caralho, só com a cara toda inchada. Mas, Ale, foi um espetáculo dantesco e muito lamentável. Fala pra gente um pouco dessa luta. Dos dois lados. Dos dois lados. Por que o CM Punk, mesmo ganhando $500 mil de bolsa e trazendo muito ibope pro UFC, muita gente no ginásio com a camisa dele, não pode... Na cidade dele, né? Na cidade dele. O evento. Não pode estar num evento desse, nem no evento numerado, nem num evento... menor do UFC, muito menos no UFC, muito menos no Bellator, porque não dá pra promover a luta de MMA do CM Punk nesse nível de luta e de promoção. Se o Walid Ismail contratasse o CM Punk pra lutar, eu ia criticar o Walid. Um abraço pro Walid que nos escuta e nos segue no Instagram, sempre curte, compartilha. Imagina o Dana White. Então... E segue a roleta de ofensa, né? Tô elogiando o Walid aqui. E agora eu vou dar a última roletada de ofensa. O CM Punk... Esperávamos que ele mostrasse mais. Ele mostrou mais, tá? Ele não fez absolutamente nada contra o Mickey Gall, mas nada mesmo. Ele não acertou nada no Mickey Gall e ele acertou. 1, 2, 3, 4, 5 socos, chutes, todos péssimos, todos mal ajambrados, todos mal coordenados, todos podres, tudo de ruim, mas ele acertou algumas coisas. A parada que mais me choca nisso tudo é... E o grappling? Cara, o grappling de frequentador de metrô, né, bicho? Quando vem o metrô avisando lá, por favor, não bote suas mochilas nas costas, bote pela frente. Ele foi e mochilou pela frente. Sensacional aquilo ali. Nunca tinha visto mochilada pela frente em luta. Cara, o meu resumo do CM Punk é... Ele não é atleta de nenhuma estirpe, de nenhum nada, entendeu? Ele não é um cidadão atleta. Ele é inapto pra prática esportiva qualquer. O que mostra pra mim a atuação dele
foi absolutamente tão vergonhosa que ela é o maior exemplo de que WWE não é esporte, entendeu? O cara, ele é simplesmente inapto para uma prática esportiva. Para ter uma coordenação motora, esportiva, ele é absolutamente inapto. Mas assim, eu fiquei com vergonha. Nem o Emmanuel Yarborough, aquele sumô de 600 libras que lutou no UFC 4, nem ele é tão podre que nem o CM Punk. O CM Punk é podre, ele é horroroso. Entendeu? Ele é o pior lutador que eu já vi na história. Assim, eu não vou dizer que é na história do MMA, porque eu já vi uns ferreretes que nego pega mendigo bêbado, de verdade, literalmente, na rua pra lutar, pra poder fazer cartel de aluno. Eu já vi isso acontecer, então eu não vou dizer que o CM Punk é o pior que eu já vi lutar na minha vida, mas de alto nível MMA internacional. Em coisas aceitáveis, exato, né? De alguém que treinou, pronto. De alguém que treinou, que se preparou pra uma luta, ele é o pior lutador da história do esporte. Entendeu? E vamos chamar ele de lutador porque ele já tem 0-2, então ele tem uma carreira, né? Por mais vergonhosa que seja a carreira dele. E ele pegou um adversário igualmente horroroso, mas que tem algum pouquinho de noção de boxe, e ganhou dele. E, cara, o espetáculo foi tão dantesco que o débil mental do Mike Jackson ficou de sacanagem na luta. E o Dana White ficou puto com ele, com muita razão. Porque eu não sei se você lembra disso. Ele batia o Croden Pode ficava olhando assim, ó. Lembra pra cima. Pra mim tem cara de que isso é... Um soco assim. Assim, eu não quero até esticar muito, até porque a gente tá com um pouco tempo aqui. E se você quiser ouvir a gente falando mal do CM Punk, não analisando a luta, você pode ir na nossa live de sábado. Mas assim, a minha impressão, e até quero perguntar pro Tintin que não tá na live com a gente, é que o Mike Jackson, que é o que você vai falar agora, lutou de freio de mão puxado. Só que pra mim isso tem cara de bastidor. De nego falando pra ele, e pra mim tem muita cara de não vai nocautear, olha que de paulista falar o senhor Mike Jackson, por favor, não vá nocautear o cidadão lá, que é a nossa galinha de ovos de ouro, nos primeiros 5 minutos, não vai ficar chato pra firma. Não tem cara disso, gente, eu tô sendo muito chato, o Mike Jackson merece as críticas mesmo por não ter apertado, porque cara, ele não acabou a luta cansado, ele dominou, ele podia ter nocauteado, feito o que ele quisesse. Cara, sinceramente, sem querer comprar uma briga com você, eu não acredito que isso ocorra, não. Tá? Posso estar sendo ingênuo, mas eu não acredito que ocorra. Tanto que o Dana White pareceu puto de verdade, falando que ele tá demitido, que ele é um idiota, tal. E o maior interessado... Mas, cara, ele tá demitido porque ele não tem mais o que fazer. Ele só tava lá porque ele tinha que lutar com o CM Punk. Então, pra mim, isso é teatro do Dana White pra validar absolutamente qualquer outro. O Michael Jackson, ele apanharia do pior peso mosca do UFC. Mas, enfim, eu não quero ficar fazendo conjecturas. Continue. Não, pode ser, mas eu não acredito, sinceramente. Não vou afirmar o contrário, mas... Eu acho que esse tipo de coisa não pode ocorrer, porque, se ocorrer isso, eu prefiro dormir mais cedo no sábado, sabe? Eu prefiro não ver, se eu souber que algo do tipo acontece. E, Tintin, quero que você finalize esse assunto aí pra gente, você que não falou no sábado, com o comentário do Rafael Oreiro aqui, ó. Dana White não tem condição nenhuma de ficar puto com o que aconteceu. Ele foi o principal responsável por isso. Diego Tintin, pra você, quanto essa luta ela se torna não benéfica por trazer um cara de fora e novos fãs, mas maléfica por fazer pessoas se afastarem do UFC e do MMA vendo uma luta dessas. Qual é a sua reflexão geral sobre essa luta? Pois é, tem sempre esse tipo de debate, né, quando algo do tipo ocorre. Eu acho que a intenção é clara, né, de que ele traga pessoas que gostem de ver o WWE para assistir o UFC. O Dana White, mais de uma vez, já se mostrou muito incomodado que o WWE lota estádios de futebol, tem uma audiência incrível nas televisões, enquanto o UFC não consegue chegar a esse patamar, sendo que um é praticamente uma simulação do outro, né? Eu entendo o sentimento dele com isso, né? Meio que, os caras estão fingindo que fazem o que a gente faz e estão se dando melhor do que a gente, né? E, assim, a intenção era essa claramente, mas pode ocorrer realmente esse tipo de rejeição a ponto de pessoas que querem levar essa situação, a luta a sério, que não são fãs de WWE, são fãs realmente de esporte, ficar puto e parar de ver, mas imagino que o saldo final de tudo ainda seja positivo.
Eu recomendo a Dona White que adicione cadeiras e pessoas pulando de altitudes altas no UFC para ganhar Ibope, né? Brincadeiras à parte. É um espetáculo, né? O outro é um esporte, então é difícil paralelo, mas eu entendo e concordo com o Diego Tintin. Pessoal, a gente gostaria de falar mais sobre isso, sobre o resto do card. Nosso tempo já se esgotou. A gente voltará no episódio extra do It's Time essa semana, por via do nosso programa do Padrim. Você que é um colaborador, fique esperto que você será informado do conteúdo. Você que não é, está convidado a fazer parte. Entre em contato conosco via as redes sociais, nos siga no Instagram e no Facebook, inclusive para saber quando teremos lives, né? O pessoal às vezes não sabe, teve live, não tô sabendo. Curte no Facebook, segue no Instagram ou se inscreve no canal do YouTube, que é o melhor jeito de fazer isso, você é notificado. Sininho, clica no sininho, você é notificado e já aproveita e navegue para o central3.com.br. Diego Tintin, queria te dar mais espaço, mas você volta no podcast extra, certo? Sim, voltamos sim. Dependendo do dia da gravação também, né? Que amanhã é o dia de dar um agrado na patroa. Dia dos namorados, que beleza. Olha que tranquilo. É verdade, você vai poder? Vou gravar sozinho essa porra. Vocês escutem off. A gente vê isso. Thiago Kiel, tchau. Tchau, quero ver se esse evento vendeu tudo isso mesmo. Quanto que estão dizendo que vendeu? Não sei, ainda não saiu nada, mas eu acho que CM Punk, onde foi, não deve ter vendido ele sozinho mais de 50 mil, não. Alexandre Matos, adeus. Matias Pinto, tchau. Tchau. Matias Pinto, Central da Copa, faz a propaganda rápida. Quem curte futebol aí, os ouvintes do It's Time, leitores do esporte, MMA, né? Brasil, no esporte como todo mundo gosta de Copa. Acho que vai ter trocação na Rússia também. Vai ter pancadaria na mas não bancada. equivale. Só lamentável. Mas fica aí o convite, né? A partir dessa quarta-feira, todo dia, às 8 horas da noite, vai estar aqui vai passar diversas pessoas aqui por esses microfones, gente que acompanha de perto as demais seleções, enfim. Fica o convite, é uma parceria da Central 3 com a Tivela e os demais colaboradores aqui da casa. Não convide Alexandre Matos, pois extremamente clubista não consegue ser neutro. Boa noite a todos. Desculpa. Não, pera. Putz, quase esqueci. Quinta-feira no canal Combate, Alexandre Matos ao vivo a partir das 8 horas, Alexandre. Isso. 8 horas no Combate News, Alexandre Matos, toda a equipe do Combate. Fique de olho no Combate, 8 horas, quinta-feira. Tchau!